Todas as manhãs minha esposa colocava um pão no armário de sapatos, quando a verdade é assustadora. São Paulo, naquele inverno mais frio que o normal. O apartamento no quarto andar do conjunto habitacional no bairro Capão Redondo estava coberto por uma névoa tênue naquela manhã. Ernesto puxou o casaco fino para cima, abaixou-se para calçar os sapatos antes de sair para o trabalho e então percebeu algo estranho. Em cima do armário de sapatos havia um bolinho. Não era bonito. Estava até meio deformado, a casca escura como se tivesse sido assada demais, as bordas queimadas. O cheiro do bolo era esquisito, um doce meio enjoativo misturado com algo forte e estranho, desagradável. Ernesto franziu a testa, virou-se e chamou em direção à cozinha. Laura, você fez bolo? Sua esposa estava lavando a louça, corpo pequeno, cabelos castanhos escuros soltos nas costas. Ela virou o rosto, os olhos negros profundos o fitaram por um instante antes de franzir a testa. Que bolo! Esse aqui, em cima do armário de sapatos. Laura saiu da cozinha, olhou o bolo, inclinou levemente a cabeça, com o rosto impassível. Eu não sei. Deve ter sido um engano. Ernesto pegou o bolinho, examinou. A casca era dura, o recheio mostrava um tom amarelo claro, como mel. Ninguém entrou aqui em casa para isso ter sido engano. Deve ter sido ontem, quando eu voltei da feira. Alguém trocou as sacolas por engano. Mas deixa pra lá, joga fora, nem parece apetitoso. Ela voltou para a cozinha, a voz encerrando a conversa de forma seca. Ernesto ficou parado por alguns segundos. Ele não era do tipo desconfiado, mas aquele bolo claramente não estava ali por acaso. Durante toda a manhã, a imagem do bolinho o perseguia. No trem a caminho da empresa, o cheiro enjoativo parecia ainda pairar em seu nariz. Mesmo tendo jogado no lixo, Ernesto não conseguia se livrar da sensação incômoda. Na hora do almoço, o colega Rafael lhe deu um tapa no ombro. Hoje você tá com cara de quem levou um coice da mulher, hein? Que foi? Ernesto deu um sorriso sem graça, desviando o assunto. Só não dormi bem. O dia de trabalho seguiu como um robô, reuniões, revisão de contratos de construção e mais a cabeça dele continuava povoada pelo bolo. À noite, quando chegou em casa, Laura já tinha preparado o jantar simples, ovos fritos e pão torrado. Ernesto pegou uma fatia de pão e sentiu um leve arrepio ao lembrar do bolo estranho daquela manhã. Largou o garfo e a faca, olhou para a esposa. Tem certeza de que você não sabe nada sobre aquele bolo? Laura ergueu os olhos, fixou o olhar por um bom tempo no rosto dele, depois desviou. Você anda imaginando coisa. Se não se sente seguro, da próxima vez tranca bem a porta. Ela tinha razão. Moravam no quarto andar, sempre trancavam bem a porta. Mas aquele bolo. Naquela noite, Ernesto não dormiu bem. Por volta das 2 da manhã, ele teve um sonho. Num devaneio confuso, Ernesto se via parado à beira de uma rodovia. O asfalto estava encharcado, com marcas de pneus cobertas de lama, uma garoa fina caía. Ele olhou para suas mãos, sujas de terra e sangue. Ouviu sirenes distantes, gritos abafados como se viessem de uma memória longínqua. Ernesto respirava ofegante, o suor frio correndo pelas costas. Olhou ao redor, tudo estava embaçado, mas havia algo ali familiar. Um carro prata estava atravessado na beira da estrada. A porta escancarada, os faróis piscando. No chão, algo. Uma mão humana pendia para fora, pequena, pálida. Ernesto acordou sobressaltado, o coração disparado. Sentou-se na cama, a testa suada. O quarto estava completamente escuro. Ao lado, Laura estava de costas para ele, respirando suavemente como se dormisse profundamente. Ele saiu da cama, foi até a cozinha, abriu a geladeira para pegar água. Na bancada, havia outro bolinho. Também pequeno, deformado, com o mesmo cheiro forte e esquisito. O coração de Ernesto disparou. Pegou o bolo, voltou ao quarto e sacudiu o ombro de Laura. Laura, e isso aqui? Ela abriu os olhos devagar, voz sonolenta. Que foi?
O bolo e na bancada da cozinha. Laura piscou devagar, depois virou-se de costas e puxou o cobertor até cobrir a cabeça. Não me enche, estou com sono. Ernesto ficou parado, ainda segurando o bolinho. A inquietação se agitava dentro de seu peito. Na manhã seguinte, o bolo havia sumido. Ele perguntou, Laura apenas sorriu de canto de boca. Você deve ter sonhado. Mas Ernesto sabia. O bolo era real. E aquele sonho, e não era apenas um sonho. Durante o dia, fragmentos desconexos de lembranças vinham e iam em sua cabeça, a chuva, a estrada, a mão pendendo, a sirene. O colega Rafael voltou a brincar. E aí, hoje você vai pra reunião ou vai fazer sessão de exorcismo? Tá com cara de quem viu fantasma. Ernesto forçou um sorriso, mas por dentro estava pesado. Na saída do trabalho, ele passou em um bar conhecido. O dono era um mineiro chamado Mateus, um sujeito barrigudo com um sorriso enrugado. Ernesto, quanto tempo, rapaz? Vai querer o quê? Me dá uma dose forte. Mateus serviu a bebida, olhando de canto. Você tá com uma cara horrível. Brigou com a esposa, foi? Ernesto bebeu um gole, pensou por um segundo, e desabafou. Tem algo estranho, Mateus. Lá em casa, e tá acontecendo uma coisa esquisita. Mateus riu alto. Ah, toda casa tem seus fantasmas. Mas relaxa, todo homem passa por fase de confusão. Depois passa. Mas Ernesto sabia que desta vez não ia simplesmente ao passar, como Mateus dizia. Saiu do bar e foi para casa, ainda com o cheiro estranho do bolo na mente e a imagem da mão pendendo na estrada grudada na memória. Naquela noite, Ernesto sonhou de novo. E desta vez, a lembrança foi mais nítida. Depois do sonho, Ernesto não conseguiu mais dormir. Ficou sentado no sofá, a luz amarelada passando pela cortina da janela, o cômodo mergulhado num silêncio pesado. Os olhos dele estavam sem vida, a cabeça girando com a imagem da mão pálida pendurada para fora do carro. O som da chuva pingando no telhado parecia ter escapado do próprio sonho para o mundo real. Na manhã seguinte, Ernesto acordou com a cabeça pesada. Laura já tinha saído da cama, o cheiro suave de café vinha da cozinha. Ele arrastou-se até a sala, por hábito, olhou para o armário de sapatos. E lá estava o terceiro bolo. Colocado cuidadosamente, deformado, com a casca bronzeada, o recheio amarelo mais vivo que o do primeiro. Mas o cheiro, inconfundível. Um aroma muito específico, forte, doce como mel misturado com alecrim. Ernesto pegou o bolo, o coração acelerado. Esse cheiro, era familiar demais. Ele fechou os olhos, respirou fundo, e as lembranças vieram como uma enxurrada. Uma padariazinha na beira de uma estrada. Ele estava ali, muitos anos atrás, numa viagem. A placa da loja era velha e torta, com os dizeres ou doçuras da vovó rabiscados. Fumaça saía do forno velho nos fundos. Uma senhora atrás do balcão, sorridente, lhe entregou um bolo idêntico ao que agora ele segurava. Aquele cheiro. Alecrim, mel, e o toque amanteigado. Ernesto abriu os olhos, a testa suada. A memória difusa parecia finalmente despertar de um nevoeiro espesso. Mas ainda faltava algo. Ele não conseguia lembrar o que aconteceu depois que saiu daquela padaria, anos atrás. Laura saiu da cozinha com uma xícara de café, o olhar dela parou por um instante no bolo que ele segurava. Outro bolo? Ela perguntou, com a voz neutra, como se aquilo não fosse surpresa nenhuma. Ernesto olhou fixamente para ela, tentando capturar o olhar da esposa, mas Laura desviou, levou a xícara de café aos lábios e tomou um gole. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Ernesto perguntou direto, com a voz mais dura do que de costume. Laura deu de ombros. Se eu soubesse, já teria falado ontem. A resposta foi como jogar gasolina na inquietação dentro de Ernesto. Ele não disse mais nada, apenas foi em silêncio até o quarto trocar de roupa.
Durante todo o dia no trabalho, sua mente ficou girando em torno das lembranças da padaria na beira da estrada, mas tudo o que vinha depois disso estava completamente em branco. Ao sair do serviço, Ernesto não voltou direto para casa. Pegou o carro e dirigiu para a zona rural, tentando encontrar a estrada de antigamente. A BR-381 se estendia entre duas fileiras de árvores de amendoeiras sem folhas, o céu cinzento refletindo a confusão que havia nele. Parou em uma curva, onde havia uma placa de sinalização antiga e apagada. Seu coração batia forte, e as imagens voltavam em fragmentos. Ernesto lembrou que já havia parado ali exatamente do outro lado da estrada ficava aquela padaria. Mas agora, tudo era apenas um terreno baldio, tomado pelo mato. Não havia sinal da padaria, como se nunca tivesse existido. Ele ficou parado, atônito, com os pedaços da memória brincando de esconde-esconde em sua cabeça. O celular tocou. Era Mateus. Oi Ernesto, ontem você sumiu depois de beber. Foi dormir fora de casa, foi? Ernesto suspirou. Voltei sim, mas minha cabeça estava uma bagunça. Não consegui dormir. Mateus deu uma risada seca. Brigou com a patroa de novo, né? Mulher é assim mesmo. Mas escuta o que tô dizendo, não deixa essas coisinhas virar tempestade dentro de casa. Ernesto apertou o volante com força. Talvez, e não seja só coisinha, Mateus. Ah, lá vem você com essas paranoias. Vai pensar demais e acabar doido. Olha, hoje à noite vou fazer uns tapas, passa lá e toma uma comigo. Vai relaxar. Ernesto hesitou, depois desligou sem responder. Naquela noite, ele decidiu experimentar o bolo. Apesar da angústia, a vontade de descobrir as memórias bloqueadas era maior que o medo. Deu uma mordida pequena, o gosto de manteiga doce, alecrim e o toque ardido do mel se espalharam na língua. Uma sensação estranha. Por um instante, Ernesto sentiu-se sugado por um buraco invisível. As lembranças invadiram sua mente com força. A padaria. A chuva. O carro prata atravessado na beira da estrada. E um vazio enorme. Ele segurou a cabeça, o coração disparado, o suor escorrendo, o corpo gelado. Laura estava sentada à mesa, observando-o com atenção. Lembrou de alguma coisa? Ela perguntou, com uma voz calma que causava arrepios. Ernesto ficou boquiaberto, respirando com dificuldade. Aconteceu, e alguma coisa naquele dia? Laura, e você sabe o que foi? Laura se levantou, caminhou lentamente até ele, os olhos sombrios. Você tem o costume de esquecer o que não quer lembrar, Ernesto. Aquela frase foi como uma lâmina gelada atravessando o cérebro dele. Ele recuou, gaguejando. O que você tá dizendo? Esquecer o quê? Laura não respondeu. Apenas o encarou por um longo tempo e depois voltou para o quarto. Ernesto desabou na cadeira, a mente girando. Olhou fixamente para o pedaço de bolo que restava, o coração tomado pela aflição. Naquela noite, o sonho voltou. Mas desta vez, as memórias eram mais claras. Ele se via em meio a uma tempestade, roupas encharcadas, as mãos cobertas de sangue, faróis piscando de um carro amassado. Havia um choro. O choro fraco de alguém ferido. E então, um breu total. Ernesto acordou sobressaltado, o coração disparado. Saiu da cama, vasculhou o armário, revirou gavetas. Na mente, a frase de Laura ecoava: você tem o costume de esquecer o que não quer lembrar. Mas ele não conseguia lembrar tudo. Só em partes. Como se a verdade estivesse envolta em neblina espessa. Foi até a varanda, respirou fundo, tentando se recompor. Lá embaixo, Mateus passava e acenou. Oi Ernesto. Voltou para casa direito ontem? Não vai fazer besteira, hein? Ernesto acenou de volta, fraco. Mas no fundo, ele sabia, o que era estranho ainda estava só começando. Por 3 dias seguidos, Ernesto acordou e encontrou um bolo diferente sobre o armário de sapatos.
O terceiro bolo tinha formato de meia-lua, a casca mais macia, levemente polvilhada com açúcar. Mas o cheiro ainda era o mesmo. Forte, picante, com notas de anis e alcaçuz. Ele o pegou, a mão tremendo. Outro bolo. Ernesto murmurou, e gritou em direção à cozinha: Laura, me dá uma explicação. Laura saiu do quarto, com expressão tranquila. Deve ter alguém querendo te pregar uma peça. Só tem nós dois aqui. Mas você tá parecendo maluco. Ernesto apertou o bolo nas mãos, o coração acelerado. Respirou fundo o aroma e, de imediato, outras lembranças emergiram. Dessa vez, era o som de pneus cantando no asfalto, o barulho ensurdecedor da batida, a chuva torrencial, e um pedido de socorro fraco. Ele fechou os olhos e viu uma imagem turva, uma jovem de cabelos castanho escuros, rosto jovem, o sangue se espalhando pelo chão da estrada. O suor escorreu por suas têmporas. Ernesto tremia. Eu fiz alguma coisa. Laura permaneceu em silêncio, apenas arqueou as sobrancelhas. Você tem o costume de esquecer o que não quer lembrar. E eu não vou te forçar a lembrar. Ela se virou, a voz fria e cortante. Durante todo o dia, Ernesto não teve paz. Ele não acreditava em coincidência. Os bolos aparecendo com tanta regularidade, cada um com um sabor específico, pareciam feitos para atingir justamente os pontos cegos de sua memória reprimida. À noite, ele decidiu revisar as câmeras de segurança. O apartamento era pequeno, com uma câmera na porta principal e outra na sala. Ernesto sentou-se diante do computador, retrocedeu as gravações da noite anterior. O tempo passou lentamente, até que por volta das 2 da manhã, Laura apareceu na imagem. Vestia uma camisola branca, os cabelos soltos, o rosto inexpressivo. Ela abriu a geladeira, pegou os ingredientes, foi até o fogão e, em silêncio, começou a preparar o bolo, amassou a massa, misturou o recheio, colocou para assar. Ernesto ficou imóvel. As mãos dela se moviam com precisão, com a tranquilidade de quem já havia feito aquilo muitas vezes. Cerca de 30 minutos depois, ela colocou o bolo sobre o armário de sapatos, limpou as mãos e voltou para o quarto. Ele assistiu ao vídeo várias vezes, cada segundo como uma agulha perfurando sua mente. Laura dizia que não sabia de nada, que não fazia ideia. Mas tinha sido ela quem preparou os bolos com as próprias mãos. Na manhã seguinte, Ernesto encarou a esposa de frente. Você mentiu para mim. Ele jogou o arquivo da gravação na mesa. Foi você quem fez esses bolos. Laura olhou com calma para a tela do laptop que reproduzia as imagens da noite anterior. Seus olhos eram profundos, sem nenhum traço de emoção. Eu nunca disse que não fui eu. Laura respondeu lentamente. Só disse que você não precisava saber. Ernesto ficou sem palavras, um calafrio percorreu sua espinha. Por quê? Ele rosnou. Por que você está fazendo isso? Tá tentando me lembrar de alguma coisa? Ou é algum tipo de jogo doentio? Laura se levantou, o olhar gelado. Ernesto, não culpe os outros por você não ter coragem de encarar a si mesmo. Esses bolos são apenas partes da memória que você escolheu enterrar. Eu só estou ajudando você a abrir isso. Ela se virou e saiu, deixando Ernesto paralisado no meio da sala. Durante todo aquele dia, Ernesto afundou no desespero. Não conseguia trabalhar, nem conversar normalmente com os colegas. Rafael o observou, preocupado. Ei, Ernesto, você tá bem? Tá com cara de quem vai parar no hospital. Tô bem. Ernesto balançou a cabeça, mas seu olhar estava vazio. Só problemas de família. Depois do expediente, Ernesto foi procurar Mateus. O barzinho de sempre na esquina da Rua dos Andradas continuava aconchegante, cheirando a cerveja, álcool e tapas fresquinhos. Mateus estava secando um copo de vidro quando viu Ernesto entrar com o rosto abatido. Veio fugir da patroa de novo, é? Ernesto se jogou na cadeira. Mateus, se um dia você descobrisse que a pessoa ao seu lado escondeu de você algo sério, muito sério, o que você faria? Mateus soltou uma risada alta. Algo sério?
Minha mulher escondeu de mim que comprou uma bolsa caríssima por 3 meses. No fim, eu perdoei. Não é disso que tô falando. Ernesto passou a mão na testa. É algo que pode estar ligado ao passado. Há algo grave. Talvez até a morte de alguém. Mateus franziu o senho e pousou o copo. Fala sério agora, Ernesto. Ernesto hesitou, depois contou vagamente sobre os bolos, as memórias enterradas, Laura. Mateus ficou em silêncio, o olhar contemplativo. Se fosse comigo, e eu iria até o fim. Não dá para viver com alguém que esconde algo monstruoso. Ou você descobre a verdade, ou vai ser torturado por isso a vida inteira. Ernesto assentiu e virou o copo de bebida forte. Naquela noite, voltou para casa, acendeu todas as luzes, inspecionou cada canto. À meia-noite em ponto, Ernesto permaneceu acordado, observando em silêncio. Laura fez outro bolo. As mesmas mãos. A mesma calma arrepiante. Na manhã seguinte, o bolo estava lá. Formato redondo, crosta dourada, o cheiro de manteiga e canela misturado ao aroma pungente que já era inconfundível. Ernesto encarou o bolo, depois olhou para a esposa. Até quando você vai continuar com isso? Laura respondeu, serena. Até você lembrar de tudo. Ernesto pegou o bolo e deu uma mordida. O sabor da manteiga, a canela e, de repente, uma vertigem o tomou. Ele se viu dirigindo na BR-381 naquela noite. Estava escuro, a chuva caía forte. Os faróis iluminaram o acostamento. Uma garota estava lá, em pé sob a chuva, acenando. E então, o acidente. O som de metal batendo, vidro se estilhaçando, gritos apavorados. Ernesto acordou sobressaltado, o rosto pálido como cera. Laura olhou com frieza. Lembrou de algo? Ernesto balançou a cabeça, o coração descontrolado. Eu não tenho certeza, e quem era, e o que aconteceu depois. Laura não respondeu. Apenas virou-se e foi para o quarto. Mas Ernesto sabia, os bolos não iam parar. E a lembrança horrível ainda estava incompleta. Na manhã seguinte, Ernesto acordou com a cabeça pesada e a garganta apertada. Não sabia a que horas havia adormecido, mas o cheiro doce e acre do bolo ainda pairava pela casa. Cambaleou até a sala. Seus olhos foram direto para o armário de sapatos. O quinto bolo já estava lá. Dessa vez, embrulhado em papel pardo, amarrado com uma cordinha rústica, parecia um daqueles presentes simples que se dava antigamente. Ernesto pegou o pacote e o sentia morno na palma da mão. O bolo era recente. Desfez o embrulho. Dentro, um bolo redondo, casca dourada. O cheiro de gengibre e mel invadiu seu nariz picante, doce. O corpo de Ernesto congelou. Gengibre e mel. O cheiro da cena do acidente. Fechou os olhos e as imagens vieram mais nítidas do que nunca. Chuva pesada, estrada escorregadia. O carro dele entrou com tudo na curva. Os pneus chiaram alto. O impacto foi ensurdecedor. O carro acertou em cheio uma figura frágil. Ernesto abriu os olhos, o corpo em suor frio. As mãos apertando o bolo, trêmulas. Laura saiu do quarto, os olhos como se lessem seus pensamentos. Lembrou agora? Ernesto gaguejou, a voz embargada. Aquela, garota, e o acidente. Eu. Laura o interrompeu, com a voz fria como pedra. O que você lembrar é problema seu. Não vou repetir. Ela se virou, deixando Ernesto despencar no sofá, tonto. Naquela manhã inteira, Ernesto parecia um zumbi. Pegou o carro e dirigiu de volta a BR-381, onde as lembranças ainda oscilavam entre realidade e pesadelo. A velha estrada se estendia diante dele, os campos ao lado vazios, postes de energia tortos. Parou na curva de antigamente, onde a padaria ficava. O terreno estava abandonado, cheio de mato, mas agora, sob a garoa fina, Ernesto via tudo com mais clareza do que nunca. Ele já estivera ali. Tinha entrado naquela padaria velha.
E depois? A estrada coberta de lama, marcas de pneus, o carro dele avançando contra uma jovem parada à beira do asfalto. A cabeça dela bateu forte no chão, o sangue escorrendo. O cheiro de gengibre e mel no ar. Ernesto se levantou, tremendo, os dedos apertando o volante. Uma buzina atrás o trouxe de volta da crise. Balançou a cabeça e saiu dali, mas a culpa o seguia como sombra. À noite, vasculhou velhos diários, fotos, papéis que tinha guardado no armário lateral. Os diários estavam confusos, as fotos da viagem de anos atrás embaçadas. Uma chamou a atenção, dele estava na frente da padaria à beira da estrada, ao lado de uma placa velha e torta com os dizeres ou doces da vovó. Ao fundo, meio desfocada, uma jovem de cabelos castanho escuros, olhar brilhante, mas o rosto pouco visível. Ernesto apertou a foto, o coração acelerado. Era a vítima? Ou apenas coincidência? Virou a papelada de notas de conserto do carro, documentos do hospital. Quase tudo ligado ao acidente. Ernesto se lembrava vagamente e depois da batida, entrou em pânico e fugiu. O carro só teve danos leves. Ele voltou direto para a cidade e escondeu tudo. O suor escorreu pelas costas quando percebeu que ele havia sido um criminoso, um atropelador que fugiu do local. Laura entrou na sala, apoiou-se na porta, o olhar impassível. Tá procurando o quê? Ernesto ergueu os olhos, o rosto branco como papel. Você sabe de tudo e não sabe? Sobre o acidente e sobre aquela garota. Laura não negou. Aproximou-se, apoiou as mãos sobre a mesa, com uma voz calma que causava arrepios. Você acha que eu me casei com você por amor? Acha mesmo que é inocente? Ernesto ficou sem ar. Você se aproximou de mim, por causa dela? Laura assentiu com a cabeça. Sim. E agora você está começando a lembrar de cada peça do quebra-cabeça. Ernesto recuou, sentindo o mundo girar ao seu redor. Sua mente parecia se rasgar, as memórias vinham em ondas, uma após a outra. A imagem da garota caída no asfalto sob a chuva, a cabeça batendo com força no chão, o sangue escorrendo por toda a estrada. Uma voz fraca pedindo socorro. Ele, em pânico, olhando em volta, ninguém viu. Subiu no carro e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Ernesto segurou a cabeça com as duas mãos, tremendo. Eu matei alguém. Laura deu um sorriso amargo. Finalmente você lembrou. Ela se virou e o deixou ali, desabado no chão da sala, com as lágrimas escorrendo e o peito pesado como se fosse esmagado por pedras. Naquela noite, Ernesto não dormiu. Abriu o armário e tirou tudo que havia guardado da viagem de anos atrás, em bilhetes de ônibus, recibos, fotos embaçadas. Cada item era como uma lâmina cravada no coração. O tic-tac do relógio ecoava no apartamento vazio. Ernesto ficou imóvel até o amanhecer, os olhos fixos no teto, sem expressão. Lá fora, a chuva fina batia nas janelas igual àquela noite maldita. Ele sabia que aquilo era só o começo. Os bolos ainda apareceriam. E a verdade horrível ainda não estava totalmente exposta. Ernesto passou 2 dias sem comer, sem dormir. O apartamento virou um caos, documentos velhos, papéis, fotos espalhados por toda parte como um campo de guerra. Revirou cada gaveta, cada armário, inclusive aqueles que Laura sempre dizia: "E não mexe aí, deixa que eu organizo". Naquela noite, Ernesto encontrou uma caixa de madeira antiga escondida atrás da estante, trancada com um pequeno cadeado de latão. O cadeado não foi difícil de arrombar. Com uma chave de fenda e um pouco de paciência, ele o quebrou. A tampa da caixa se abriu com um estalo. Dentro, havia um grosso maço de documentos organizados cuidadosamente, o papel já amarelado pelo tempo. A primeira coisa que leu foi o título na capa. Relatório de investigação de acidente, vítima, Clara Nogueira Cardoso. As mãos de Ernesto tremiam, a vista ficou turva. Clara Nogueira Cardoso, um nome estranho, e ao mesmo tempo assustadoramente familiar. Ele começou a folhear o dossiê.
Fotos da cena, BR-381, noite de chuva, o asfalto marcado por sangue, o carro prata amassado na frente, o corpo da jovem caído imóvel, rosto pálido, olhos abertos, sem vida. Foto de rosto da vítima, uma moça de pouco mais de 20 anos, cabelos castanho escuros, um sorriso suave, os olhos profundos com uma tristeza difícil de explicar. A garganta de Ernesto travou. A garota da foto era a mesma figura que ele via vagamente nos sonhos, nas memórias borradas daquela noite de chuva. Abaixo, o resumo da investigação. Em 12 de março, Clara Nogueira Cardoso foi vítima de um acidente de trânsito na BR-381. O responsável não parou, fugiu do local. A vítima faleceu por traumatismo craniano. Autor não identificado. As mãos de Ernesto tremiam. As lágrimas embaçaram sua visão. Ele matou alguém. Ele era o criminoso que fugiu. Ele era um desgraçado completo. Laura entrou na sala sem avisar, os braços cruzados nas costas, o olhar cortante como uma lâmina. Então você achou. Ernesto levantou o rosto, pálido como cera. Quem é você? Laura arqueou os lábios, aproximando-se devagar, a voz constante, como quem narra um conto. Eu sou Laura Nogueira Cardoso. Irmã da Clara. Aquela que você matou naquela noite de chuva. O corpo inteiro de Ernesto congelou. Suor frio escorria pela têmpora. Você se aproximou de mim e por. Laura assentiu com os olhos imóveis. Sim. Passei 3 anos procurando por você. Investiguei, segui seus passos, mudei meu nome, virei outra pessoa só para entrar na sua vida. Ernesto recuou, tonto, o coração espremido como em um punho. Por quê? Você quer vingança? Quer me matar? Me enlouquecer? Laura balançou a cabeça, braços cruzados. Não. Quero que você enfrente a si mesmo. Que lembre cada pedaço imundo da memória que tentou apagar. Quero que sinta nojo de você como eu senti todos os dias. Ernesto caiu na cadeira, segurando a cabeça, as lágrimas escorrendo. Me desculpa, eu não lembro, eu. Laura o interrompeu, com a voz de aço. Desculpa? Você acha que um pedido de desculpas muda o fato de que minha irmã está morta? Acha que suas lágrimas vão trazê-la de volta? Ernesto soluçou. Eu tive medo, eu não tive coragem de lembrar e enterrei tudo. Por isso eu fazia os bolos toda noite, disse Laura. Cada bolo com um sabor, uma memória. Para que você não fugisse mais. Para que você se lembrasse de tudo. Ernesto levantou o rosto, os olhos em pânico. Você planejou tudo, e desde o início, e desde que entrou na minha vida? Laura assentiu, o rosto impassível. Cada abraço, cada sorriso, cada refeição, e tudo fazia parte do plano para arrastar você até o inferno da sua memória. Ernesto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele viveu com sua inimiga. Ele amou aquela que o estava destruindo por dentro, dia após dia. Durante toda a noite, Ernesto não dormiu. As páginas do relatório, as fotos do corpo de Clara, as linhas do inquérito, e tudo girava sob a luz amarelada. Ele bebeu a garrafa inteira de uísque do armário, a cabeça latejando, o estômago revirando. Sentia nojo de si mesmo, de Laura, do mundo. Na manhã seguinte, Mateus ligou. Ernesto, faz dias que você sumiu. Brigou com a esposa de novo? A voz de Ernesto era áspera. Eu não sei mais em quem confiar, Mateus. Mateus riu, sem graça. Mulher é assim mesmo. Mas e se não confia em ninguém, pelo menos não enlouquece. Se quiser beber, passa aqui no bar. Ernesto desligou e deixou a cabeça cair sobre a mesa. O sexto bolo estava no armário de sapatos. Aquele cheiro forte, o recheio doce e mais com gosto amargo. Ele nem precisava provar. Sabia, era mais uma dose da tortura da memória. Ernesto apertou o bolo com força, as lágrimas escorreram.
Eu mereço isso e mereço ser julgado. Laura estava parada na porta, observando em silêncio, com olhos vazios como os de um cadáver que anda. O apartamento mergulhava em silêncio. Ernesto desabava na poltrona, apertando o bolo com os dedos, respirando como quem se afoga. Laura não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silêncio, o olhar escuro e profundo como um abismo. Não havia mais raiva, nem ódio escancarado, apenas um frio congelante, como o gelo endurecendo todas as emoções. Ernesto abriu a mão, olhou para o bolo uma última vez e o lançou com força contra a parede. A crosta se partiu, o recheio escorreu como sangue espalhado, o cheiro de gengibre e mel se espalhou com força pelo apartamento inteiro. Ele abaixou a cabeça sobre a mesa, a voz saindo em pedaços. Eu lembrei de tudo, Laura. Ela não respondeu, apenas esperou. Eu estava dirigindo naquela noite. Eu vi a garota parada no acostamento, a Clara. A voz de Ernesto falhou, os dedos apertando com força a borda da mesa. Eu não consegui frear a tempo. Eu atropelei ela. Entrei em pânico, fui embora. Deixei ela morrer, sozinha, debaixo da chuva. O silêncio dominou o cômodo. O tic-tac do relógio soava como marteladas na cabeça. Laura se aproximou lentamente, sentou-se à frente dele. Finalmente você teve coragem de dizer. Ernesto enxugou as lágrimas, a voz trêmula. Eu mereço ser punido, mereço ser desprezado. Levantou-se de repente, foi até o banheiro, pegou uma tesoura. Os fios pretos de cabelo caíram no chão um a um, cada corte como se rasgasse a máscara de mentira que usava há anos. Laura encostou-se ao batente da porta, observando sem piscar. O que está fazendo? Ernesto sorriu de canto. Se não posso fazer mais nada, pelo menos preciso me despir de quem eu fui. Olhou-se no espelho, do cabelo irregular, o rosto pálido, as olheiras fundas da insônia. Fugi por todos esses anos, Laura. Achei que esquecer bastava. Mas não, as lembranças me perseguiram, e você foi quem me afundou nelas de volta. Laura suspirou. Eu não quero você chorando, se ajoelhando. Eu só quero que você encare. Ernesto assentiu, os olhos vermelhos. Eu vou encarar. Voltou à sala, abriu o caderno, rabiscou com pressa as palavras. Eu, Ernesto Martins, admito ter causado um acidente fatal na rodovia BR-381, no dia 12 de março de. Fugi do local, escondi a verdade. Estou disposto a aceitar qualquer punição. Ao terminar, pegou o telefone e ligou para seu advogado particular, Rafael Mendes, alguém que conhecera em um projeto de construção, e também amigo de Mateus. A voz de Rafael surgiu do outro lado da linha. Ernesto? Tá com voz de quem tá indo pro cadafalso. Preciso que me ajude, quero me entregar. Do outro lado, um breve silêncio. O quê? Se entregar? Tá maluco? A voz de Ernesto era rouca. Eu cometi um homicídio no trânsito anos atrás. Fugi. Agora me lembro de tudo e quero assumir. Rafael estava perplexo. Ernesto, pensa bem. Você tem certeza? Isso não é brincadeira. Tenho certeza. Ernesto falou como um veredicto. Quanto mais fujo, mais morro por dentro. Não quero viver assim. Rafael suspirou. Tá certo. Eu vou organizar tudo. Amanhã, vamos juntos à delegacia. Mas já te aviso, confessar não vai ser fácil. Eu sei. Ernesto murmurou, mas eu mereço. Desligou o telefone, com o olhar perdido para fora da janela. Lá fora, a garoa continuava caindo como naquela noite maldita. Laura colocou outro bolo diante dele, menor, mais simples, a crosta dourada, o recheio ainda desconhecido. O último bolo, disse ela. Depois desta noite, você não precisa mais lembrar. Você já lembrou o suficiente. Ernesto pegou o bolo sem hesitar, deu uma mordida. O recheio derreteu na boca, doce, levemente picante, mas sem o odor agressivo dos anteriores. Porém, havia algo duro dentro. Cuspiu na mão. Era um pedacinho de papel dobrado.
Ernesto desdobrou. A caligrafia era simples. Clara Nogueira Cardoso. 1993-2018. O coração apertou. O nome da mulher cuja vida ele tirou. O ano de nascimento. O ano da morte. Uma vida encerrada por sua covardia. Ele apertou o papel contra o peito, lágrimas caindo sem parar. Laura se levantou, a voz fria. Amanhã de manhã você vai se entregar. Eu não vou com você. A partir de agora, você caminha sozinho. Ernesto assentiu, sem contestar. Sabia que esse era o único desfecho que merecia. Naquela noite, ele não dormiu. Reescreveu toda a confissão, assinou, separou os documentos. Cada página era como uma lâmina rasgando sua alma, mas também em uma libertação. Ao amanhecer, vestiu o casaco e se preparou para sair. Laura não estava ali. O apartamento vazio, silencioso, frio. Ernesto olhou ao redor uma última vez, respirou fundo e saiu, em direção à delegacia. Na mão, o papel com o nome da vítima apertado entre os dedos. A manhã em São Paulo era cinzenta, a garoa caía como névoa prateada suspensa no ar. Ernesto saiu do prédio, cada passo pesando como pedra, o coração apertado a cada respiração. O papel com o Clara Nogueira Cardoso. 1993-2018 estava dobrado no bolso, mas parecia queimar em seu peito. Pegou um táxi e não tinha coragem de dirigir. Depois do que fez, não merecia mais sentar ao volante. O motorista era um senhor de cabelos brancos, pele curtida de sol, rosto típico de Minas Gerais. "Para onde vamos, moço?" perguntou, o olhar atento pelo retrovisor. Ernesto respondeu, voz rouca. "Delegacia do Centro." O velho olhou pelo espelho, arqueando uma sobrancelha. "Essa hora indo para lá? Não deve ser para tirar RG." Ernesto sorriu sem humor. Não respondeu. Apertou o banco com força, os nós dos dedos esbranquiçados. A delegacia apareceu à frente, prédio de pedra cinzenta com a bandeira do Brasil tremulando no pátio. Rafael já estava esperando. Casaco comprido, óculos de armação fina, segurando uma pasta recheada. Ernesto ele assentiu, o olhar sério. "Tem certeza? É a última vez que te pergunto. Se entrar ali, não tem volta." Ernesto assentiu, olhos fundos pela insônia. "Tenho. Preciso pagar." Rafael apertou sua mão. "Sou advogado, não padre. Mas, boa sorte, meu amigo." Entraram juntos. A sala de interrogatório era simples. A luz fluorescente forte refletia o suor na testa de Ernesto. Um policial jovem se sentou do outro lado da mesa, olhar frio de quem já viu muitos casos parecidos. "Nome completo?" "Ernesto Martins. Veio se entregar por causar um acidente fatal e fugir do local. Na rodovia BR-381, dia 12 de março de 2018. A vítima se chamava Clara Nogueira Cardoso." A sala ficou em silêncio. O policial bateu com os dedos na mesa. "Tem provas? Testemunhas?" Ernesto colocou a pasta e o papel sobre a mesa. Fotos antigas, relatório da época, a confissão escrita de próprio punho durante a madrugada. O policial folheou os documentos, a testa franzida. "E por que só agora? Já fazem 5 anos. O caso foi encerrado por falta de pistas." Ernesto apertou as mãos com força. "Eu fugi. Eu não tive coragem de enfrentar. Mas as memórias sempre estiveram lá. Eu não consigo mais viver assim." Rafael interveio, com a voz firme e controlada de um advogado experiente. "Meu cliente está se entregando voluntariamente e solicita o benefício da atenuação de pena conforme previsto em lei." O policial ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. "Vamos reabrir a investigação. Se o depoimento for confirmado, o senhor será denunciado. Mas a confissão voluntária é uma circunstância atenuante." Ernesto não se importava.
Sentia o peso diminuir, mesmo que o vazio permanecesse. O processo burocrático levou horas. À tarde, ele foi oficialmente detido e os documentos para a abertura do processo foram encaminhados. Rafael apertou o ombro de Ernesto antes que ele entrasse na cela. Eu vou cuidar de tudo. Mas daqui pra frente, você precisa carregar o resto sozinho. Ernesto sorriu de lado. Eu mereço isso. A porta de ferro se fechou com estrondo atrás dele. O espaço era pequeno, paredes de concreto frias, o cheiro de mofo preenchia o ar. A primeira noite na prisão. Ernesto sentou-se na cama de beliche, encostou as costas na parede, os olhos fixos no nada. Sentia-se despedaçado, como se tivesse sido arrancado de si mesmo. Todas as máscaras que usará durante anos haviam caído. Restava apenas o assassino covarde, que fugira do passado por tanto tempo. O companheiro de cela, deitado na cama de baixo, resmungou. Novato, né? Qual foi o crime? Ernesto respondeu em voz baixa. Homicídio, fuga do local. O homem ergueu as sobrancelhas. Deve ter um motivo. Ninguém se entrega à toa depois de tanto tempo. Ernesto não disse mais nada. Fechou os olhos, os pesadelos logo voltaram. Chuva. Rodovia. O som da batida. Os olhos vazios de Clara. Despertou no meio da noite, suando, a camisa colada nas costas. Não havia ninguém. Sem Laura, sem Rafael, sem Mateus. Apenas paredes cinzentas e escuridão espessa. Na manhã seguinte, o agente penitenciário distribuiu as cartas. Não havia nenhuma de Laura. Ernesto esperou, dia após dia, mas nada chegava. Escreveu para Laura páginas e páginas de letras trêmulas, amassadas, rabiscadas. Sinto sua falta. Entendo que você me odeie. Mas mesmo que você desapareça, eu vou carregar essa memória comigo para sempre. Eu nunca vou me perdoar. E você não precisa me perdoar. Na semana seguinte, ele recebeu uma resposta. Mas não era de Laura. Era de Mateus, com uma caligrafia caprichada. Você é um idiota, Ernesto. Mas ao menos teve coragem de fazer o que era certo. Se ela escolheu desaparecer, talvez essa seja a punição que você merecia. Agora trate de viver decentemente. Ernesto riu entre lágrimas. 3 meses depois, o tribunal anunciou a sentença de 3 anos de prisão por homicídio culposo com agravante de fuga, com redução por confissão espontânea e arrependimento. Ernesto não contestou. Foi transferido para o presídio definitivo, onde começariam os longos dias sem fim. Todas as noites, ele olhava para o teto cinzento e repetia o nome da vítima, Clara Nogueira Cardoso. Sabia que merecia o silêncio de Laura. Merecia aqueles dias vazios. Merecia ter sido desmascarado, acusado, abandonado como um fracassado. Os 3 primeiros meses foram como um inferno. Cada noite ele roía a culpa por dentro, repetindo o nome de Clara. Cada manhã, acordava sentindo que mais uma parte dele havia morrido, só restava uma carcaça vazia. Mas então, do fundo do abismo, surgiu um fio de luz. A cozinha do presídio abriu vagas para ajudante. Ernesto se inscreveu sem esperar nada, apenas para escapar das paredes acinzentadas e dos pesadelos. Na primeira vez que entrou na cozinha, o cheiro de pão assado, massa fresca e fermento subiu direto ao nariz e o fez congelar. Achou que sentiria medo, que seria assombrado pelas memórias dos bolos que Laura colocava à sua frente. Mas não. O cheiro da cozinha era diferente. Não trazia a amargura do passado, mas o aroma de trabalho, de uma nova vida sendo fermentada. O responsável pela cozinha era Caetano, um senhor mineiro, voz carregada do interior, que já fora padeiro por décadas. Martins, vem cá. Chamou Caetano, as mãos cobertas de farinha. Sabe sovar massa? Não? Então chega aqui que eu te ensino. Não fica aí parado feito poste. Ernesto se aproximou, hesitante, o olhar vago. Eu já comi muito pão. Mas nunca fiz. Caetano deu uma gargalhada.
Comer é uma coisa, fazer é outra. Mas escuta o que eu digo, sovar massa é o melhor jeito de limpar os pensamentos ruins. No primeiro dia, Ernesto se atrapalhou com a farinha, os ovos, o fermento. As mãos desajeitadas, duras. Mas Caetano teve paciência. Ninguém nasce sabendo, Martins. Já queimei mais de 100 pães antes de aprender o que é um pão bom de verdade. Dia após dia, Ernesto se acostumou com o ritmo. Suas mãos foram ficando mais ágeis, os pães saíam mais bonitos. E o mais surpreendente, o cheiro do pão já não o feria. Pelo contrário, acalmava seu coração. Pela primeira vez em meses, sentia-se menos pesado. À noite, passou a escrever um diário. As folhas cheiravam a massa e fermento. Eu matei alguém. Eu fugi. Mas hoje, assei meu primeiro pão. E percebi que posso recomeçar, mesmo que seja só um pouco. Seu companheiro de cela, Henrique, um sujeito forte, tatuado até os pulsos, bateu no seu ombro. Ô Martins, você até que manda bem com os pães, hein? E entrou por quê? Ernesto suspirou. Acidente, depois fugi. Mas me entreguei. Henrique arqueou a sobrancelha. Corajoso. Mas agora foca nos pães, cara. Se ficar remoendo, você pira aqui dentro. Ernesto concordou. A rotina seguiu. Ele mergulhou no trabalho, sovar, assar, dividir o pão com os outros presos. Os pães dourados, o aroma tomando conta da cozinha. O estranho é que ali, ninguém o julgava. Ninguém mencionava o crime, ninguém o apontava. Ali, ele era apenas o padeiro novo. E Ernesto percebeu que aquilo era liberdade de verdade. Numa noite, Caetano sentou ao lado dele, com uma xícara de café frio nas mãos. Martins, ouvi os caras falando do seu caso. Não me importa o que você fez. O que importa é que seus pães melhoram a cada dia. Ernesto abaixou os olhos, melancólico. Eu não consigo me perdoar. Caetano deu de ombros. O perdão não é contigo. O que você tem que fazer é dar o melhor de si daqui pra frente. Pão não salva ninguém. Mas faz a vida um pouco mais respirável. Ernesto deu um sorriso triste. Engraçado, antes, os bolos me torturavam. Agora, o pão é a única coisa que me mantém em pé. Caetano bateu no ombro dele. Isso é porque, desta vez, o pão foi feito com suas próprias mãos. Sem armadilhas, sem ninguém forçando. Só farinha, fermento e suas mãos. O tempo passou. As feridas na alma não desapareceram por completo, mas aos poucos foram amenizando. Ernesto escrevia em seu diário todos os dias, ensinava Henrique e alguns outros detentos a assar pão. Ele contava histórias, eles escutavam, riam, compartilhavam seus passados. Pela primeira vez em muitos anos, Ernesto já não era mais assombrado pelos pães associados à culpa. O cheiro do pão agora era o cheiro da vida, do trabalho, da reparação. Numa manhã, Mateus enviou uma carta ao presídio. A letra ainda era firme, como sempre. Você começou pelo caminho certo, Ernesto. Não deixe o passado te afundar. Faça pão, viva com dignidade. E lembre-se, e nós, mineiros, odiamos covardes. Mas quem sabe reconhecer o erro, sempre terá nosso respeito. Ernesto leu a carta, os olhos marejados. Escreveu de volta, agradecendo a Mateus. A vida na prisão não era fácil, mas a cada pão que fazia, Ernesto sentia que estava se purificando, pouco a pouco. Ele não esquecia Clara. Ele não esquecia o crime. Mas agora, ele sabia, e a sentença mais dura era continuar vivo, viver com dignidade e jamais repetir o erro. No dia em que Ernesto deixou a prisão, o clima em São Paulo estava frio, mas sem chuva. 3 anos haviam passado como um longo sonho. Sua identidade de prisioneiro foi devolvida, e as roupas simples no corpo faziam parecer alguém recém-nascido. Caetano o esperava no portão da penitenciária. Deu-lhe um tapinha no ombro. Lembra do que te ensinei, Martins?
Não desperdice essas mãos. Continue fazendo pão. Ernesto assentiu, apertando a mão do velho. Obrigado, Caetano. Eu vou continuar. Mas desta vez, pães que não têm mais gosto amargo. O velho mineiro riu alto. É isso aí. Pão tem que ser pão de verdade. E a vida, tem que ser vida de verdade. Ernesto deixou o presídio. Não voltou ao antigo apartamento em São Paulo. Havia memórias demais, fantasmas demais. Ele foi para uma cidadezinha litorânea na região da Costa do Descobrimento, onde ninguém o conhecia, onde o vento salgado do mar levava embora as angústias antigas. Algumas semanas depois, alugou uma casa simples, bem perto da praia. Na frente, um pequeno quintal, perfeito para abrir uma padaria modesta. Ergueu uma placa de madeira, esculpida com uma única palavra. Clara. Apenas um nome. O nome da jovem cuja vida ele havia tirado. O nome que estava gravado para sempre em sua memória. Os vizinhos, curiosos, perguntavam: quem é Clara? Ernesto sorria de leve, o olhar triste. Alguém a quem eu devo a minha vida inteira. No dia da inauguração, a padaria oferecia apenas alguns pães simples, um pão de manteiga, bolos caseiros, nada sofisticado, nada chamativo. O aroma doce e suave se espalhou pelo ar. Não havia amargura, nem recheio sombrio como nos bolos que Laura colocava diante dele. Cada pão era uma lembrança. Um pedido de desculpa silencioso entregue ao mundo. Com o tempo, os moradores começaram a frequentar o local. Comiam, conversavam, sem nunca perguntar sobre o passado do padeiro. Um dia, Mateus apareceu de surpresa. O velho mineiro com sua barriga saliente entrou sorrindo. Eu sabia. Te disse que o pão era o caminho certo. Ernesto o recebeu com café fresco e um prato com pães recém-saídos do forno. Veio de São Paulo até aqui só para comer pão? Mateus mastigou, deliciado. Um pouco por curiosidade. Ouvi falar de uma padaria chamada O Claro na Costa do Descobrimento, logo soube que era você. Ernesto assentiu, o olhar distante. Quero que esse nome seja lembrado. Mas não mais pela dor e sim pelo sabor da vida. Mateus balançou a cabeça, satisfeito. Tá certo, Ernesto. E olha, você tá diferente. Não tem mais cara de criminoso. Tá com cara de padeiro mesmo. Os dois riram. Entre o aroma doce dos pães, tudo parecia mais leve. Nos meses seguintes, a padaria O Claro virou ponto de encontro querido pelos moradores locais. Ernesto nunca fazia dois pães exatamente iguais. Cada um tinha um sabor único, mas jamais incluía nada picante, amargo ou sombrio como os de antigamente. Ele havia jurado, seus pães, dali em diante, seriam apenas sobre renascimento, nunca mais sobre culpa. Numa tarde, enquanto limpava o balcão, a porta da padaria soou com o tilintar do sino. Uma jovem entrou. Devia ter pouco mais de 20 anos, cabelos castanho escuros, corpo esguio, rosto delicado com olhos profundos. Ela parou em frente ao balcão, olhou para a placa O Clara, e disse suavemente: minha irmã adoraria esta padaria. Ernesto ficou paralisado. O coração apertou. Ele não perguntou quem ela era. Nem porque sabia sobre Clara. Pois no fundo dos olhos da jovem, ele entendeu tudo. Laura. Ela tinha voltado. Sem ódio, sem julgamento, apenas com uma última mensagem. A moça colocou uma nota sobre o balcão, sorriu. Um pão para mim. E, para minha irmã. Ernesto embrulhou o pão em silêncio. Suas mãos não tremiam mais. Entregou-o a ela com um leve aceno de cabeça. Obrigado por ter vindo. Laura pegou o pão. Não disse mais nada. Deixou apenas um olhar profundo e foi embora, o corpo desaparecendo sob o sol do fim da tarde. Ernesto ficou parado, sentindo-se enfim livre das correntes da culpa. Naquela noite, pela primeira vez na vida, ele sentou-se à frente de casa com um pão feito por suas próprias mãos com ingredientes puros, sem amargura, sem rancor.
Mordeu um pedaço. O sabor era suave, leve, perfumado com manteiga e ervas. Sem tormento. Sem memórias sombrias. Apenas o gosto do renascimento, do arrependimento, de um novo começo. Ernesto fechou os olhos e sorriu. A partir de agora, ele viveria como um verdadeiro ser humano. A história mostra que fugir do passado nunca é o caminho. Por mais que se esconda ou tente esquecer, a verdade sempre espera o momento de emergir. Só ao encarar os erros, assumir a responsabilidade e buscar reparação, é que o ser humano pode renascer. O perdão não começa com os outros, começa ao se redimir. Mesmo pequenos gestos podem dissipar grandes sombras. Como Ernesto aprendeu, apenas ao recomeçar com suas próprias mãos, ele finalmente entendeu o que significa viver de verdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.